Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, podendo compartilhar aqui um sentimento da Palavra de Deus. Quero falar hoje sobre um assunto muito polêmico, sério, que tem acometido, se não milhares, milhões de pessoas em todo o mundo e que ainda é secreto. Muita gente não gosta de falar, não tem coragem de falar, mas o que eu vou fazer aqui hoje é trazer algumas características, alguns relatos e a experiência própria que eu passei na minha adolescência com ataques de demônios, de sucubus e incubus, né? Então vou falar com a autoridade de algo que eu vivenciei, algo que eu vivi. Mas antes queria te pedir, se inscreva no canal, nos dê um like, compartilhe com seus contatos, né? Muito importante para nós. E assine o sininho de notificações, porque vamos estar abordando diversos assuntos com o intuito de trazer edificação para a sua vida, em nome de Jesus. Pois bem, quem são os incubus e os sucubus? Para falar incubus, quer dizer sobre. Esse sobre é porque eles vêm sobre a pessoa, eles pousam sobre a pessoa. Tu está deitada, isso acontece com a pessoa dormindo ou a pessoa acordada. Eles pousam ali perto do cobertor. Se a pessoa estiver de conchinha, eles encaixam perfeitamente. E assim, a pessoa seja até o vapor do hálito, digamos assim, o fungar deles dá para sentir. Isso mesmo. E então isso é um incubus. Agora o sucubus é a mulher, é o demônio fêmea, ele vem e se encaixa, tipo assim, de maneira que a pessoa fica muito fácil. Ele encaixa como se fosse uma conchinha, só que na frente. E aí já tive relatos de pessoas que me disseram assim: pastor, entrou debaixo do meu lençol, do meu cobertor, e aquela mulherão daquele, e eu abracei, tive relação sexual e gozei. Tive o esperma, né? Já teve ejaculação de esperma.
Eu vou dizer por quê e qual que é a finalidade dessa ejaculação de esperma e acontece. É um negócio muito estranho, você vai pesquisar e você vai ver. Mas qual que é o ponto que eu quero dizer aqui? A origem deles eles são os filhos da relação imunda entre os anjos caídos e as filhas dos homens. Eu não vou abordar isso aqui nesse texto, mas vou ter um vídeo meu que está para ser lançado, mostrando ponto a ponto, biblicamente, essa questão. Tá certo? Eu sei que tem gente que vai ridicularizar, vai rir, vai fazer piadinha, vai falar que tudo isso aí é fruto da imaginação, né? Essas coisas acontecem, não estou preocupado com isso. A minha preocupação é ajudar aquelas pessoas que querem realmente serem libertas. Porque, de alguma maneira, elas descobriram que essa relação traz destruição. João 10:10, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Né? Pessoas adoecem, perdem a vitalidade, envelhecem de maneira precoce, né? Totalmente autodepressivas, né? E tem pessoas que têm relações quebradas, não conseguem mais relacionar com ninguém. Quando consegue, só pessoas tortas ou pessoas de alta dificuldade de relacionamento que se aproximam dessas pessoas. Uma pessoa me perguntou assim: por que é assim, pastor? Aí eu expliquei para ela. É porque é o seguinte, eu conversando com uma moça que teve um ataque e hoje ela é homossexual, ela é lésbica. Ela contou para mim o seguinte, que quando ela teve o primeiro ato sexual com outra mulher, ela teve numa cidade e ela estudava numa outra cidade. E aí o que acontece? Mais ou menos assim, eu estou dando aqui um exemplo para vocês entenderem. Aqui não vou trazer todos os detalhes que eu não posso expor essa pessoa. Mas aí o que acontece? Essa pessoa, ela conta que quando chegou na faculdade, que era uma distância considerável, e lá ninguém sabia o que tinha acontecido, aproximou-se dela pessoas que também têm o mesmo hábito. É como se as pessoas discernissem ela como uma pessoa potencialmente da mesma área, das mesmas práticas. O que é isso? O espírito maligno que está em uma pessoa entra em contato com o outro. E ela disse para mim que o nome é gaydar. O que é gaydar? Gaydar é quando uma pessoa chega no ambiente, digamos, se uma lésbica chegar no ambiente e tiver pessoas ali que gostam de lésbica, de alguma forma ela vai saber, olhando para as pessoas, de alguém que já é lésbica, que gosta de mulher, ou que vai gostar, ou que está gostando, ou que irá gostar, que tem alguma inclinação. A pessoa sabe. E aí essa pessoa procura essa pessoa e dá de cima dessa pessoa até conseguir. Isso é porque os espíritos demoníacos que estão nessa pessoa entram em contato com os outros espíritos demoníacos. Isso é tipo assim, eles querem ter uma relação também. Tá certo? Então vamos lá. Diferente do que as pessoas pensam, esses demônios têm macho e fêmea. Os anjos caídos, você não vê essa questão de macho e fêmea. Biblicamente não. E eles têm corpos. Esses seres não têm corpos. Eles foram desencarnados, né? Morreram. Um grupo até no abismo. Eu expliquei isso num vídeo. Mas a maior parte está sobre a terra. E eles são loucos por corpos. São capazes de entrar até em porcos, para você ter uma ideia. Né? Eles, quando estão fora dos corpos, de acordo com Mateus 12, eles andam por lugares áridos, à procura de descanso. Ou seja, é na água ou num corpo físico que eles se encontram descanso. E nenhum corpo de uma pessoa pode ter uma legião de demônios, mais de 5.000 demônios. Tá certo? Então veja bem, tem macho e tem fêmea, claro. Né? Agora, qual que é o problema? A Bíblia fala assim: não deis lugar ao diabo. Está lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 27. Aí você me pergunta assim: como é que a gente dá lugar ao diabo? Se dá lugar ao diabo através da legalidade. Né? Você permite o diabo ele entrar na sua vida através de legalidade, de pensamentos. Né? Você tem pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Pensamentos nessa área sexual é uma legalidade. Ah, você gosta muito de pornografia? É outra legalidade. Né? Múltiplos parceiros? Outra legalidade. Né? Ou, por exemplo, assim, não tem nada contra, a vida é sua, você faz a sua vida o que você quiser. Eu apenas estou mostrando aqui o que acontece. Por exemplo, tem gente que é batalha espiritual mesmo, porque a pessoa vive uma vida de oração, então esses espíritos vêm atacar a pessoa. Né? Vem atacar ou também tentar ter relação também, se achar brecha. Mas aqui o ponto que eu quero chamar a atenção é que masturbação,
pessoas que têm alto nível de libido, pessoas que moram sozinhas, viúvas, né? Porque, olha, veja bem, em Coríntios capítulo 7, versículo 5, diz assim, que a mulher e o homem, eles, para se consagrar, eles devem tirar um tempo para o Senhor. E nesse tempo eles não vão ter relação sexual. Mas não pode ser por um tempo muito longo. Aí diz assim, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, se você tiver vida ativa sexual e de repente parar, você vai ter incontinência. Ou seja, você não vai ter algo contínuo e você vai ficar vulnerável. Aí o que acontece? Né? Acontece que a pessoa começa a viajar na maionese de pensamentos, de pornografia, de masturbação, e isso aí é uma grande brecha. Filmes pornográficos, e aí a pessoa deita na cama e tem esses ataques. E não sabe por que tem os ataques. É porque você deu uma brecha para o diabo. Né? Você deu uma legalidade para o diabo. Esse é o ponto. Tá certo? Então, eu até ministrando numa igreja, só para falar sobre ataques na mente, eu falei assim, quem aqui na igreja, uma igreja tinha gente velho, gente toda da idade, nunca teve um pensamento sexual, falei sexual, de sexo, aqui dentro da igreja, levanta a mão. Eu quero conhecer. Agora, quantas pessoas que levantaram a mão, você sabe? Ninguém. Por quê? Porque as pessoas são atacadas. Não é todo pensamento que a gente tem que somos nossos. Nós não somos responsáveis por todos os pensamentos que surgem na nossa mente. Agora, se nós abraçarmos esses pensamentos, se nós nutrirmos esses pensamentos, se nós alimentarmos esses pensamentos, aí eles acabam se tornando nossos. Então veja bem, esse pessoal aí é o pessoal que é atacado. Tirando a questão da batalha espiritual, para as pessoas que já o mundo espiritual descortinou, essas pessoas na questão do pecado, essas pessoas que dão legalidade para o diabo. Né? E o que acontece? Eles invadem o sono da pessoa, né? Dormindo ou não dormindo. Eu vou falar porque eu já tive experiência, as duas experiências. Tem gente que deita na cama, no momento de deitar na cama, o sucubus vem. Para quem já sabe. E ele pousa ali perto da coberta. Ou atrás de você, ou em cima da coberta. Tem gente que nem acredita e começa a mexer o cobertor. Fala, não é possível, tem aqui. Aí sacode, não vê nada e vai ali. Outra hora a pessoa começa a vigiar o sono. O que é vigiar o sono? Não quer dormir, porque não quer ter aquela experiência. Já aconteceu comigo. Não vou esconder de você, não. Aí não quer ter aquela experiência. E aí o que acontece? Vem aquele sono profundo. É tão profundo o sono que você não consegue, como é que eu posso dizer? Se desvencilhar. Em alguns momentos você consegue, e outros não. Naqueles que você tem dificuldade, você observa uma coisa, chama paralisia do sono. Você fica paralisado, você fica estático, você não consegue mexer, até que você desvencilha e solta. Tudo bem. Né? Se deitar de novo rapidamente, acontece tudo de novo. Né? Então, é muito possível acontecer de novo. Agora, tem um caso que a pessoa está dormindo e no meio do sono eles invadem e a pessoa tem experiência lá. Às vezes ela tem um sonho e acha que foi sonho. Ah, não, isso aqui foi um sonho. Mas que sonho muito real, né? Tem gente que, por exemplo, você sente o ambiente muito frio, gelado, né? A pessoa sente às vezes, por exemplo, como é que eu posso dizer aqui? Ela sente, tem algumas pessoas que sentem odores. Eu nunca senti odor nenhum. Mas, por exemplo, tem uma senhora que relatou para mim que ela, o demônio deixou bosta lá. Isso mesmo, bosta. Em cima da cama, um monte de bosta. Essa mulher foi estrupada, o lençol dela estava manchado de sangue. Foi uma situação muito delicada. Isso aconteceu há 15 anos atrás. Né? Há mais de 25 anos eu venho estudando essa questão. E aí eu estou vendo na internet pessoas dando parecer no intuito de ajudar as pessoas. Eu pensei, eu posso falar com autoridade, eu tive experiência disso, já aconselhei dezenas, se não centenas de pessoas nessa área. Eu posso falar com autoridade. As pessoas que vivenciaram vão dizer, ele está falando algo que eu vivenciei. Então veja bem, outro detalhe, quando em alguns casos acontece da pessoa sentir, porque tudo é um processo, sentir um peso, um toque, no caso se for um sucubus feminino e se segurar ela ou lutar com ela, você vai ver um grito estridente. Já aconteceu comigo, muito fino. Tem os olhos vermelhos como brasa de fogo. Se for macho, é aquela voz embolada. Tudo embolado. Eles gostam de lamber o rosto da pessoa. Muito embolada. Em alguns casos eles são peludos, igual o pé grande.
Outros casos não são peludos, mas têm muita força. Eles têm muita força. Você tem que clamar o sangue de Jesus para você ficar livre daquela situação. Observando que aquilo ali é fruto de, em alguns casos, pensamentos que você teve no decorrer da semana ou do dia, na área sexual. Aí você ignorou isso, não pediu perdão a Deus por isso, não se arrependeu disso, abriu uma porta. Ou então assistiu um filme erótico ou um filme de terror, por exemplo, e depois teve essa experiência. Tudo isso são portas. Pornografia, tudo são portas. A Bíblia fala, Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo, né? Então, se tem um grupo de pessoas que são atacadas, são homossexuais. São todos? Não posso falar que são todos, mas a maioria. Tem adolescentes que se tornaram homossexuais somente com experiência com demônios. Exatamente. Tanto fêmea como macho. A pessoa se tornou homossexual através da experiência. Agora, uma coisa que eu vou dizer que é muito real. Quando essas pessoas aproximam de um homossexual, e se a pessoa tiver com intenção ou desejando esse homossexual, um odor vai ser liberado. Um odor, uma catinga. A pessoa vai perceber essa catinga. Porque é a comunicação. É o que eu falei no início. É o gaydar. Os espíritos estão entrando em contato um com o outro. E eles percebem que há essa possibilidade. Então eles exalam esse cheiro e um ou outro vai perceber esse cheiro. Isso aí é fato. Outro detalhe que eu queria chamar a atenção aqui. Pessoas que gostam de masturbar. Masturbar. A pessoa que masturba, ela tem já o primeiro contato com o demônio, sem saber. Por quê? Porque o diabo lança na mente dela pensamentos para ela ter sensações deliciosas. Não vou dizer que toda masturbação mas a maioria. Aquela que demora mais, que você alisa a sua perna, o peito, e vai indo, e vai fazendo, e vai demorando, e essa aí, com certeza, tem um contato. É uma comunicação inconsciente para produzir para você o quê? Uma sensação deliciosa. Isso é uma grande legalidade. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Agora, qual que é o objetivo desses demônios? Vou contar uma experiência que aconteceu comigo. Exatamente como aconteceu. Até se os meus pastores ouvirem, vai saber. Acho que eles não sabem essa parte, quando eu era jovem, mas aconteceu comigo. Eu estava numa reunião de oração, eu tive uma discussão com uma pessoa lá, porque eu não concordava com o que estava acontecendo. Então eu saí, fiquei muito chateado porque eu contrariei um pastor meu, que viu aquela cena. Eu não queria que acontecesse aquilo, mas eu discuti com uma pessoa e fui para casa. Cheguei em casa, tomei banho, deitei na cama. Quer ver outra coisa que acontece? Senti a minha cama levitar. É como se a minha cama estivesse flutuando. Muitas pessoas já sentiram a cama flutuar. Isso aqui já é parte da experiência. O que aconteceu comigo? Vou contar igualzinho aconteceu. Eu senti, eu estava meio acordado, juntou um grupo de demônios em redor da minha cama. A minha cama começou a cair, a descer numa velocidade. Eu cheguei a pensar que eu estava indo para o inferno. A sensação que eu tinha é que eu estou indo para o inferno. A cama desceu em alta velocidade. Eu olhava assim, não queria nem ver. Segurei na cama e é como se a cama batesse. Parece que é um sonho, não é? Mas não foi um sonho. Quando a cama bateu no local, um demônio, metade robô, o rosto triangular, nunca esqueço, um pescoço meio fino. Ele tinha um negócio mecânico, conectou no meu esperma, no meu pênis, nessa época. Me deu uma sensação, ele não estava ereto, é um negócio terrível esse bicho, não tive ereção nenhuma para isso, mas quando ele conectou no meu pênis, produziu um orgasmo, é como se liberasse alguma coisa, e eu ejaculei lá dentro. Quando eu ejaculei, ele puxou aquilo, levou aquilo embora e pronto. Nunca soube nada sobre isso. Um dia desses eu estava vendo na internet, tem lá na internet lá, moças virgens, adolescentes, tem mais de 7.000 casos, deixa eu repetir, mais de 7.000 casos, e essas mulheres, elas estão engravidando virgens. E como é que elas engravidam? É o demônio que faz sexo com elas? Não, o demônio, fêmea, pega esse esperma, e o macho vai, procura
a mulher e leva o esperma que ele levou e ejacula na mulher, coloca na mulher, introduz na mulher esperma. Geralmente essas meninas estão ovulando, eles estão com o libido mais elevado, né? Adolescente ovulando é um furacão. Aí acontece, elas estão muito férteis. Casos de moças que engravidaram, você pode pesquisar na internet. Mais de 7 mil casos. Isso me parece que em um ano só. As meninas juram de pé junto: nós não tivemos relação sexual. E quando vai ver, elas estão virgens ainda, está com ímen. E aí a ciência não sabe explicar. Quer dizer, como é um caso de um número muito grande de jovens dizendo a mesma coisa, eles ficam para uma interrogação. E aí essas pessoas que nascem, né, não são filhos de demônios, é filho de outra pessoa. Por exemplo, eu posso ter um filho sem saber, mas aquilo lá, não sei, dizem que as crianças que vão nascer, aí eu não sei se isso é verdade, elas vão ser um receptáculo melhor de possessão para demônios. Aí eu não sei, eu sei da experiência que eu tive, foi muito real para mim. Assim que terminou, eu abri os olhos, eles tinham ido embora, eu estava ejaculado, e aquilo que aconteceu para mim foi muito, mas muito real, né? E tem lá o relato lá no Google, você vai ver lá no Google. Então essa foi uma experiência. A segunda experiência que eu tive, eu nunca vou esquecer, essa foi acordado. Foi em 96. Eu estava deitado no meu quarto e acordei assim, sentindo 2 seios tocando nas minhas costas. Eu sabia que era seio de mulheres. E eu falei, como? Eu não tenho nem namorada? E eu perguntando assim, mas eu bebi? Eu não bebo. Eu dormi em algum lugar, em alguma casa, estou sendo alguma pessoa que está vindo me atacar. Milhões de perguntas faziam na minha cabeça até eu enlouquecer. Aí eu levantei e olhei. Quando eu olhei, eu vi exatamente na parede, assim, de frente para mim, uma mulher meio esverdeada, igual aquele filme do Avatar, o rosto muito parecido, mas o corpo bem escultural. Esse barulho vai atrapalhar aí, mas já vai passar já. Aquele corpo escultural olhando para mim, não era uma coisa de dar pavor, mas também assim, o rosto não era aquela coisa de assim, tão linda e bela. Era uma coisa entre uma coisa e a outra. Os olhos vermelhos igual chama de fogo. E quando eu vi aquilo, eu descobri que a loucura eu quase tive. Porque eu fui assim, vendo aquilo, eu estava acordado, vendo nitidamente, meu coração foi acelerando. E acho que em menos de um minuto eu dei um grito, dizendo: meu Deus, me salva. Quando eu falei aquilo, um pim, bem assim, estridente, pim, desapareceu. E essa foi uma experiência que eu tive. Procurei algumas pessoas para conversar, pastores, ninguém gostava de tocar no assunto. Falava aqui da questão de disco voador, de como é que eles falam? Abdução. Você foi abduzido. Mas a verdade é que fui descobrir, são demônios que estão buscando ter relação sexual com várias pessoas. Tem site, para você ter uma ideia, hoje, ensinando as pessoas a invocar os súcubos. Para quê? Porque as pessoas querem ter relação sexual. A Shirley MacLaide fala que mantém sexual, é uma atriz americana, com demônios, né? Com espíritos, não fala demônios, com espíritos, ela fala, né? Agora, as pessoas não sabem o preço a pagar, né? O preço é alto demais, né? Tem pessoa, marido ou mulher rejeitando o parceiro. Tem mulher que quer saber mais do marido, né? Por quê? Está tendo mais prazer com os súcubos. Pelo que eu ouvi falar, mulher tem pouco prazer com os súcubos. Os homens sim. Os homens têm mais prazer com o demônio feminino. Por quê? Eles chegam até a ter orgasmo. Mas as mulheres, parece que elas têm só no início. Depois eles começam a estrupar mesmo, a violentar mesmo a relação, né? Por exemplo, como eu falei, tem adolescentes que estão se tornando homossexuais, porque estão sendo atacados por esses demônios. E isso é fato. Então, qual que é o objetivo do demônio? Prazer, possessão, colher o sêmen, em alguns casos, como aconteceu comigo. Não sei se são todos, não é todos os casos que acontecem, mas eles escolhem, né, sugar a energia vital da pessoa, toda a energia da pessoa, né? E veja bem, você fala assim, mas como eu posso ser liberto disso? Onde nasce o pecado? Onde nasce a legalidade? No pensar. Filipenses 4:8. Tudo que é santo,
tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, se há algum louvor, sejais isso que ocupais o vosso pensar. Então vem no pensar, né? Então, como é que estão os seus pensamentos? Tá certo? Segundo, se arrepender. Por quê? Agora a relação está desagradável, mas em algum momento você estava masturbando ou teve alguma experiência que foi agradável. E agora você está com pavor, mas você precisa se arrepender. Se arrepender, fazer aliança com o Senhor, muito importante, vigiar os seus pensamentos e fazer oração declarando em voz alta: eu rejeito, eu não aceito, em nome de Jesus, sai da minha vida. Eu te ordeno agora, demônio, sai da minha vida, sai da minha mente, né? Agora, veja bem, em alguns casos, como já aconteceu comigo, o demônio vai estar insistindo. Ele vem insistindo, já sabe que você sabe, e aí o que você tem que fazer? Aí nesse momento ali, o que acontece? Os demônios conseguem paralisar a pessoa. E nessa paralisia, a pessoa não consegue nem falar. Perde a palavra. Outra hora não consegue mexer. E aí, pastor, o que eu faço nesse momento? Muita calma. Comece a cantar com a sua mente cânticos de louvor a Deus. Só isso. Foca. Ah, mas ele tá perto de mim, tá lambendo, tá com voz grossa, tá falando que vai me matar. Foca em cantar cânticos de louvor a Deus. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Foca nisso com a sua mente. Vai cantando, vai cantando. Tenho certeza, eu não acho não. Eu falo por experiência, por isso que eu falei que esse vídeo aqui é importante. Ele vai embora, você será liberto, né? E no final dá um sorriso assim, dizendo assim: glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então, o que você tem que fazer? É resistir até o sangue. Ah, mas eu estou muito carente. Legaliza a sua vida. É solteiro? Procure casar, né? Apartou da sua esposa e você que apartou, procure reconciliar. Ah, ela apartou de você? Procure o parceiro, que é melhor casado que viver o quê? Abrasado. Esse viver abrasado é um viver susceptível a muitos ataques de demônios, né? Então aquele texto que a pessoa está escrito lá em Coríntios 7:5, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência, isso é real, né? Pessoas que estão vivendo sozinhas, ou elas têm uma disposição, uma convicção, uma determinação muito forte, ou então elas vão viver praticamente pecando. Tá certo? Deus abençoe. Você pode mandar suas dúvidas para mim, eu vou te responder no que eu puder te ajudar. Eu sei que esse vídeo vai causar um impacto na vida de muitas pessoas que estão sendo escravizadas por Satanás. O objetivo é que você seja liberto completamente pelo poder de Deus e que a presença de Deus te guarde continuamente. Um grande abraço, Deus abençoe.